fechados. Bom, vamos entrar na Série D do Campeonato Brasileiro. Resultados da sexta rodada, grupo A7. O Bangu ganhou da Portuguesa por 2-1. O Santo André bateu o Cianorte por 1-0. São Bento e Madureira ficaram no 1-1. Boa Vista 0, Internacional 1. Então veja só, Tatinho e Igor, a classificação está assim. Em primeiro, Santo André e Madureira com 10. Sim. Terceiro, Portuguesa e Boa Vista 9. A Inter em quinto com 6. Por que eu estou dizendo isso? Toda rodada será no sábado que vem. Então nós temos o confronto dos líderes, jogam Madureira e Santo André. E o confronto dos vice-líderes, jogam Portuguesa e Boa Vista. Então a rodada, se a Inter ganhar, sim, e tiver um vencedor no jogo da Portuguesa com Boa Vista, a Inter entra no G4 da competição. Olha a importância de um resultado positivo no sábado contra o Bangu. E se distancia do Bangu, que tem 5 pontos. Confronto direto. Que é o sexto colocado. Sexto, Bangu, Cianorte e São Bento, todos com 5. Então, sábado, 3 da tarde, Madureira e Santo André. 4 da tarde, Cianorte e São Bento. 5 da tarde, com transmissão aqui pela Rádio Mix e pelo Rápido no Ar, Inter e Bangu. 19 horas, Portuguesa e Boa Vista. Então, Portuguesa e Boa Vista já vão jogar sabendo o que foi toda a rodada. Tatinha, tá no colo da Inter a chance, hein? Precisa ganhar o jogo. Tá, mas tá longe ainda, tem o segundo turno. Sim, ainda. mas seria interessante você entrar num G4. Lógico. Toda vitória é motiva. Só que o Bangu também veio de uma vitória. Em cima da Portuguesa. Em termos de motivação, o Bangu e o Internacional estão no mesmo nível ali, né? Porque as duas equipes que não tinham vencido acabaram vencendo. Agora, o que eu vejo de importância, né, nessa vitória da Internacional foi a forma como que ela aconteceu. Vamos colocar ali depois dos 20 minutos do segundo tempo, a Inter sofreu muito. Isso vem se tornando uma tônica. Tem coisas que você tem que aceitar, como a Internacional, precisando da vitória, acabou valorizando, né, o momento que estava no placar na frente e botou o seu time atrás. Eu achei que foi precoce, né, para tentar valorizar. Mas a ideia foi positiva porque deu um resultado. Mas eu vejo que é muito arriscado. Mas até então, o Internacional, principalmente no primeiro tempo, ela foi melhor que a equipe contra a equipe do Boa Vista, perdão. Estava até fugindo, porque você falou do Madureira, fiquei com o Madureira na cabeça. Mas a questão maior, Edmar, foi como se desenvolveu o time da Internacional. A gente fez um comentário muito, até extensivo, né, falando muito do Júlio Rush, que a Inter está se tornando uma dependente de um volante. Porque seria natural de um atacante, seria natural de um meia, apesar que o Gui Mendes foi um jogador participativo. Bastante. Não foi tão efetivo, né, Edmar? Porque não chegou a dar assistência, porque essa bola chegou acho que 3 vezes em condições dele, uma dele finalizar, eu achei que ele foi precipitado, e 2 que ele finalizou, que ele poderia ter dado o passe que botaria um jogador do Internacional de frente com o gol. Sim. Seria assistência, que é a primeira função do jogador que joga na articulação. Mas ele foi participativo. Então nós estamos falando do meio, que o Júlio Rush é um jogador que você pode ver, é difícil ele dar 2 toques na bola. Isso ele acaba dando velocidade. Eu estava muito preocupado com a Internacional, com a forma lenta dela sair lá de trás, que isso dava tempo para o adversário montar o seu time lá atrás. É o famoso se recompor. Quando acelerava essa bola a Internacional, ela chegava com condições, tanto é que você vê com o Gui Mendes, que eu estava dizendo, ele participou bastante do jogo. Sim, sim. Então, a Internacional no primeiro tempo, ela foi muito efetiva, principalmente, esse é o lance do Gui Mendes, está vendo, Edmar? Ele poderia, um jogador na frente, ele tinha dois cantos para bater, ele bateu em cima do zagueiro. Mas o que eu vi de positivo nesse jogo foi a evolução na recomposição de bola. Aí o gol. Na velocidade. Quantos toques? 4 jogadores participam. 1, 2, 3. Golaço, que tabelinha. O quarto agora é o centroavante. Mas que belo gol do Gabriel, né? O que mais tocou na bola deu 2 toques. Isso surpreende, isso dá resultado. É que eu falei, Edmar, às vezes não adianta você carregar ela com velocidade. Se você tocar ela, você acelera o jogo. E aí não dá para você culpar o posicionamento da equipe do Boa Vista, porque foi uma bela... Envolveu, né? Triangulação da Internacional. Segundo gol do Gabriel Rodrigues, o girafão foi na rede mais uma vez. Gol de camisa 9, gol de centroavante. O Roger falou aqui pra mim, né? Logo depois da participação dele,
Ele falou, o que eu converso com o Gabriel Rodrigues? É o mínimo. Eu falo assim, Gabriel, aproveita essa chance. Porque ano que vem, quando a gente for montar o time pro Paulistão, o torcedor vai falar, pô, mas a Inter tem o centroavante, tem o Gabriel Rodrigues. Olha esse lance, Edmar, ó, passando do outro lado sozinho, o Daniel Vansan. E o Guimendes finalizou. Olha o meu sonho aí, ó. Aí eu sonhei com você. Mas bateu mal demais o Marquinhos. Sejamos mas francos. Mas o Pinho esperou até o último minuto pra cair. Mas também. a bola, na dá aquela cara. paradinha, vai pra bola, dá aquela paradinha. Tá na cara que vai no canto esquerdo, tá Na hora que ele segurou, Edmar. Nem rebateu, ele segurou. Mas não tá na cara? Não, aí, Muito. vai. Ele meio que pendeu o corpo já, Olha. tombando pro lado esquerdo, ó. Ó, o e Neymar, virando Neymar o pé. faz Olha lá, ó. escola assim. Olha lá. É o Neymar, nego fica assistindo o Neymar bater pênalti no Paris Saint-Germain que tenta fazer igual, O Neymar mister. Tá errado o bastante Neymar também. pênalti. Tá parecendo o Bolsonaro, né, Edmar? É. Tudo culpa. Tudo culpa do homem. Meu Você viu Deus na do Inglaterra, céu. é culpa do Bolsonaro. Mas olha aí, Porra, ó. mas que caminhão, hein? Pênalti mal batido, rapaz. Ou E aí, bem pegado. Segue, mister. Vê o copo pela metade. Olha cheio, o Elácio né, Edmar? Córdoba. Elácio Córdoba, um animal, um cavalo em campo hoje. Agora, por outro lado, o Melo, o que entregou, Melou, o que ele entregou. Bom, ele Entregou fez um mais que pênalti o- infantil, Edmar, porque um zagueiro não se dá carrinho na área nunca. E a situação que estava o jogador da equipe do Boa Vista, praticamente sem ângulo nenhum. Não, quase se dá risca. Quase cima, ele dá um carrinho, pô, o jogador falou, puxa, resolveu meu problema. Olha a bola do Júlio Rush pro Guimendes. Aí era pra matar o jogo. O Guimendes toca Olha aí. pro Gabriel. Não, mas ele até ter segurado tudo bem. Agora, Edmar, tinha mais 2 jogadores. Toca a bola, Gui. Era o Elácio E bateu chegando de novo. também. Então, Foi fominha, mister. foi fominha. Aí uma defesa Lembrou do Pinto. aquele lance Ó, do o Ayrton Pinto lá pode em espalmar. Ribeirão? É isso que eu tava dizendo, Edmar. Esses rebotes, Sorte uma tava bola impedida, né? fácil, é que o jogador estava impedido, apesar que ele tinha pego também. É, mas é um erro técnico. Lógico. É um erro técnico. Olha o Elácio de novo, mister. Cruzamento. Igor Gabriel desviou pra Não, fora. a melhor partida do Elástico que eu vi com a camisa da Inter. Sim. Então vamos justificar, porque é o seguinte, o Pim defendeu um pênalti. Tá meio escuro Fez pro lado de duas. lá, né? Não sei porquê. Daqui a pouco nós vamos saber o Lá se motivo. vão as lâmpadas. Tava meio escuro do Tava lado de lá. meio nublado. Tava, não tava, nem tava. choveu, pô. Vamos Jogaram justificar. meia-noite? Vamos justificar o porquê que o Pim não foi eleito o melhor em campo. Porque muita gente contestou a nossa votação ontem no Rápido no Ar e na Rádio Mix, porque é o seguinte, o Pim defendeu um pênalti, fez 2 defesas durante o jogo, mas o voto do Igor foi pro Rafael Pim, Com ressalvas, né? o meu e o seu pro Elácio Córdoba. Batatinha, por que o Elácio Córdoba foi o melhor em campo? Olha, o que eu vejo de deficiência no Elácio Córdoba é quando ele chega na linha de fundo, principalmente nos cruzamentos. Eu venho tocando nessa tecla faz tempo. Às vezes até parece que a gente está sendo enfático, né, em ficar cobrando isso do jogador, mas eu vejo a necessidade de quando chegar no fundo vir um passe em condições de finalizar. Quem deu passe pro centroavante da Internacional concluir pro gol? Foi o Donizete. O Donizete. Quem fez o passe anteriormente quando roubou a bola? Elácio, Elácio. rouba Ele e não- entrega. E rouba e entrega. E vai lá na linha de fundo, ficou bravo. E deu opção. Você viu nesse último lance também agora, que o Guimendes finalizou? Ele estava também dando opção. E Edmar, se você falar do Elácio, aquela coisa dele se entregar dentro de campo, de dividir com a cabeça, você vai ver todos os jogos. Eu estava dizendo a parte técnica, para ele evoluir tecnicamente quando tem a bola. E nesse jogo eu gostei do Elácio. Também. Eu acho que isso seria muito motivador para o jogador. Ele saber, porque o jogador também tem autocrítica, ele sabe o momento que ele foi bem. E seria muito bom, seria muito importante você valorizar. Por que não votei no Pim? Edmar, a defesa, quando você defende um pênalti, é praticamente um gol. É muito significativo, porque se você falar de gol, se o Pino tomasse aquele gol, poderia ter saído com empate. Mas não dá para deduzir, porque mudaria o Ou panorama até do uma jogo. virada, porque incendiar o jogo no primeiro tempo seria Então, o gol porque de empate, depois né? do gol não dá para você dizer o que vai Sim, acontecer, lógico. porque muda o panorama. Mas importantíssimo, você fala de um goleiro defender um pênalti, mas no decorrer da partida ele não fez mais nenhuma defesa difícil. Tanto é que ele fez um erro técnico rebatendo uma bola que, pela sorte da Internacional, o atacante da equipe do Boa Vista estava impedido e ele também conseguiu fazer defesa com o pé. Edmar, eu também falei muito sobre isso, que foi importantíssimo o resultado
para o PIN. Porque se toma mais um gol depois, um empate, ele não sairia tão motivado quanto a vitória. Porque a defesa dele foi impactante no resultado. Então, isso dá uma moral muito grande para o jogador. E goleiro tem que ter confiança. Agora, o PIN, Edmar, ele veio em várias partidas falhando. Ele perdeu a titularidade no Campeonato Paulista por falhas. E se não troca o PIN, hoje a Internacional não sei se estaria na Série A1. Pelo momento, não estou falando do goleiro. Não é culpa dele. O momento. Aí acaba desestabilizando todo mundo. Ele poderia, no próximo jogo, fechar o gol. Mas eu digo a sequência que vinha acontecendo, porque o goleiro perde a confiança. A bala. E aí o rendimento dele também vai junto. Na troca você dá um alerta aos demais. O PIN, pelo nome que tem, pelo goleiro que o torcedor conhece, que nós conhecemos. Quantas vezes nós elegemos o PIN como o melhor jogador em campo? Quantas, Edmar? Nossa, diversas Eu acho vezes. que foi o jogador que mais foi eleito o melhor jogador em campo. Eu acho que para nós, nossa equipe, foi o PIN. Então, a gente reconhece o trabalho, a qualidade do PIN. Mas o momento não era favorável. E nessa sequência, Edmar, o PIN continuou falhando no próprio campeonato da Série D. Agora, esse jogo ele foi fundamental. Fez uma defesa de um pênalti. Então, isso pode voltar a confiança do jogador. É o que a gente torce. Mas não vamos jogar toda aquele trabalho do PIN na ignorância. Mesmo ele não estando num bom momento. E também não vamos enaltecer por causa de uma partida. O PIN sabe que ele precisa readquirir aquele nível que ele estava anteriormente. Que torcedor pedia a ele no gol da Inter. Porque quando ele foi para o Guarani, ele teve a oportunidade, acabou perdendo. E aquele torcedor que comemorou muito quando ele retornou para a Inter, né? Lógico. Porque foi uma festa, o PIN tá voltando para a Inter. Mas foi justo a volta do PIN. Ele fez por merecer, Edmar. Como eu disse, quantas vezes o PIN foi o melhor jogador em campo? Agora, o momento do PIN não era legal. Então vamos traçar um divisor de águas aí. Vamos torcer para que daqui para frente o PIN volte a ser o PIN que a gente conhece. Tomara. Bom, então tem um lado escuro do campo, Elcir Rezende, em Saquarema, porque você vai acompanhar. Um abraço ao Leandro Mamute, meu grande amigo Mamute, que trabalha no Rio de Janeiro, narra jogos do Vasco da Gama, e ele que foi o responsável pelas imagens do jogo ontem da Inter contra o Boa Vista. E a câmera ligada, no cantinho direito vem ele, o motoca da Inter. Dá só uma olhada, olho no lance, minha Nossa Senhora, pelas barbas do profeta, foi-se embora a torre de iluminação de Saquarema. Dá uma olhada de novo, o busão chegando para impor respeito. A pergunta que fica, Igor Sedano, você como setorista da Internacional, quem vai pagar o prejuízo? Ô Edmar, há duas hipóteses, né? Que coisa. A Inter viralizou, rapaz. Teve até na Argentina, o Olé da Argentina publicou esse vídeo falando da Internacional, algo inacreditável. Motoca, você tá famoso na Argentina, rapaz. Eu fico imaginando os jogadores da volta, né, Edmar? É o bonde sem freio, o Renan tá mandando aqui. E agora? Aqueles postes da pista. Não viu o poste, velho. 500 km da volta. Duro, hein? Quem vai pagar, Igor? Então, Edmar, o ônibus, esse Lirabans, né, da empresa, ele é alugado, não é particular da Internacional. Ao meu entender, a empresa arca porque o motorista é da própria empresa. Só que há outras pessoas dizendo que a locomoção ela é paga pela CBF a partir de uma quilometragem. Aí vai depender, né? Mas eu imagino que a CBF contratou, né? Contratou. Então a empresa paga. É como se a Inter tivesse contratado também. Não parece aqueles desenhos que o cara corta embaixo? Madeira! Não parece? Olha lá. Madeira! Tum! Oh, que sorte que não tem ninguém ali embaixo, porque imagina quanto... Não, foi o que eu falei. Quanto vidro, hein? Foi o que eu falei. Ainda bem que tava sem torcida. Então, se tivesse torcida, ali é o pátio onde as torcidas acessam para entrar na arquibancada. Meu Deus, imagina o susto de quem tava dentro do ônibus. Você é louco. E o lugar lá de onde ele fazia é pequeno, né, Tatinha? Não dá nem para
Não, o poste era pequeno. Não, eu digo o local pro ônibus fazer a manobra. Você viu no segundo tempo? Teve um escanteio pra Inter e o ônibus atrás do gol. Falei, um assassino aí atrás. De repente sumiu o ônibus. Um busão assassino. Aí sumiu. O Tatinha falou que ele foi prestar depoimento na delegacia, o busão. Graças a Deus ninguém se feriu. 19h23, daqui a pouco mais da vitória da Inter, maiúscula, você vai ouvir o gol que eu narrei do Girafão, nosso querido Gabriel Rodrigues, e a defesa do Rafael Pim. Link Mais e também o West Farm são os nossos patrocinadores. Link Mais, a melhor internet de Limeira, e o West Farm, onde trata o seu bichinho de estimação como um verdadeiro membro.